tive uma infância totalmente feliz na ACD, aprendendo a conviver com a minha deficiência. O Dr. Renato Bonfim, ele fazia questão absoluta que a gente participasse da vida social do bairro. E a família, principalmente a minha mãe, achava que eu tinha que ficar sentadinha, quietinha em casa, vendo as outras crianças brincarem, mas eu não podia ir. Porque eu não podia correr, eu não podia andar de bicicleta, eu não podia nada. Isso ela pensava. Porque na CD a gente podia brincar, se sujar. Quando eu volto para casa definitivamente, eu já estava com praticamente 14 anos. Uma frase que eu ouvia muito: as coisas do mundo não são para você. Literalmente tudo. Estudar, trabalhar, namorar, casar nem pensar. Assim, tudo significa viver. Eu fui até uma fábrica de velas de aniversário e convenci o dono da fábrica de me dar serviço. Meus irmãos não falavam comigo, ficaram revoltados. Minha mãe também achava absurdo, porque eu estava trabalhando e eu não precisava daquilo, eles diziam. Tudo que eu quisesse, eles iam me dar. Um doce, uma roupa. Então, literalmente, não falavam comigo. Só o meu pai. Me avisaram que tinha uma grande empresa estatal que queria empregar deficiente. Era a CESP, Companhia Energética de São Paulo, e o deficiente ia participar do teste com outras pessoas não deficientes. Eu fui chamada e quando completou 6 meses, o gerente, ele chegou para mim e disse: olha, ele disse: eu vou viajar a serviço para Bauru e na volta eu quero que você me dê uma lista de deficientes, porque eu vou passar para outras empresas para começarem a empregar deficiente. Infelizmente, o avião explodiu no retorno para a capital. Eu voltei, tinha uma outra pessoa no lugar dele, que ele não queria trabalhar com aleijado no setor dele. E na época eu estava muito envolvida com o movimento. Voltei a fazer esporte, a minha grande paixão que era jogar basquete, mas ele me incentivou muito. Então, quando ele morreu, eu fiquei em pânico. Um fim de semana eu ia para o Rio de Janeiro jogar, no final de semana seguinte eu viajava com a Fraternidade Cristã de Deficientes. Eu recebi um convite do Romeu Sasaki para fazer uma palestra na PUC. Era um congresso de serviço social. E a minha palestra seria na segunda-feira, a parte da manhã. E chegou o convite, no meu setor. Nós estamos falando de 1980, me parece. Tinha a preparação do ano internacional, tinha encontro, a gente tinha, né, primeiro encontro nacional dos movimentos todos em Brasília, foi loucura total, né? Meu chefe me chama na sala dele e me dá uma bronca fenomenal. Para variar, esmurrando a mesa, porque era a maneira dele me intimidar. E eu falei para o Romeu, nada feito. Ele mandou um comunicado, o Romeu, para o RH da empresa. Eu recebo um telefonema no meu setor da secretária do diretor administrativo, me dizendo, o doutor, não me lembro o nome dele, e o gerente também administrativo, e eles ficaram encantados com a ideia, com a notícia, o convite que você recebeu. Nós ficamos sabendo que você participou de Pan-Americano, que você joga basquete. Aí fui liberada por 3 dias e daí em diante, eu dizia, o chefe me jogou nos braços do presidente da empresa. E a primeira vez que ele veio esmurrar minha mesa, gritei, a partir de hoje, se você gritar, eu vou gritar mais alto. Aí assim, mostrar para ele, se você tem algum problema em relação a serviço, se eu não fiz alguma coisa, você tem todo o direito de me chamar a atenção, mas
como chefe, você não precisa gritar. Porque eu me lembro que ele resolveu pôr um vaso imenso num determinado lugar no corredor que a cadeira de roda não passava. Eu fui conversar com ele um dia sobre o vaso que estava lá. Ah, você não quer ser igual a todo mundo? Se vira. Eu arrumei um namorado, que aliás eu sempre fui namoradeira, mas um que não era deficiente, mais novo do que eu, 7 anos. As coisas do mundo não são para você, ainda era uma coisa muito presente. Num encontro que nós tivemos, nós íamos passar 4 dias no interior, porque a gente fazia muito isso com a fraternidade, e o Luiz foi como colaborador. E foi aí que nós tivemos a nossa primeira noite. Foi um negócio assim estranho, porque eu sempre ouvi, né, isso de funcionárias, inclusive, que trabalhavam com deficiente, com lesado medular, que sexo para deficiente era como chupar bala com papel. A Lourdes era uma pessoa fantástica. Ela tinha uma abertura, ela tinha uma cabeça incrível. E às vezes nas palestras que a gente fazia, nos encontros, a gente queria saber, porque a meninada queria saber. Tinha muito lesado medular, jovem. E agora? Mas eu ainda tinha um bloqueio e esse rapaz simplesmente tirou isso. Porque na realidade é a cabeça, não é o local. E a minha família, minha mãe e a minha irmã, para me castigar, porque eu estava namorando um rapaz que não era deficiente. Eu morava sozinha, eu pagava minhas contas, eu não dependia nunca deles. Mas eles não me contaram que meu pai estava doente. E eu também recebi, assim, alguns telefonemas, né, em minha casa, no serviço da família dele, perguntando se eu estava pagando para ele me namorar. Por outro lado, a minha mãe pensava a mesma coisa. Por outro lado, algumas deficientes falaram, tá vendo? A gente sabia que não ia dar certo. Imagina, você é deficiente. Eu ouvi muito isso. Mas você vê que os próprios deficientes tinham essa visão. E tem uma coisa que, para a gente finalizar, não foi pensado ainda. Porque eu vou fazer 60 anos, né? Como eu disse. Nós temos as doenças da idade. Mas para nós é agravado pela deficiência que a gente já traz. Então, há uns 2 anos, eu vi uma capa, né, da revista Veja, um rapaz com síndrome de Down também, com seus 50 e poucos anos, e a capa dizia, quem vai cuidar de nós? Então, assim, quem vai cuidar do deficiente também idoso? Nós não fomos preparados para chegar à terceira idade. Os médicos, muitos médicos do meu convênio, então ginecologista, mesmo urologista, mesmo ortopedista, eles não têm ideia de como cuidar hoje. Quando nós somos aposentados, não se pensa nisso. Mas eu tenho despesa da fralda, da sonda, cadeira de roda, que agora é motorizada, o táxi, a alimentação, o aluguel. Como fazer? Então é uma coisa que a gente precisaria pensar.